Galera, seu modo está parando do nada, tá entrando em proteção, né? Eu vou contar aqui para vocês uma coisa que aconteceu com um amigo, um inscrito aqui, né? E é também amigo pessoal, né? Ele, no caso, ele comprou uma fonte, acho que era de 100 amperes ou era 90 amperes, né? Aí o que aconteceu? Ele disse, não, eu quero uma fonte maior. Então foi, comprou até de outra marca, até da JFA, né? Eu vou contar a história todinha aqui para você, você que está entrando, ó, você que está com seu modo entrando em proteção, né? Pode acontecer isso. Vou falar para vocês aqui o que pode ajudar você, certo? É porque eu tenho que contar a história, né? Resumindo, ele mudou a fonte, né? Vendeu a fonte que ele tinha, comprou a JFA e o que aconteceu? A fonte chegou e os modos dele são antigos, aqueles antigos, né? Então eu vou deixar aqui na tela. Então ele comprou esse modo, quer dizer, ele já tinha um modo, né? Trocou a fonte. Na hora que ele ligou o sistema dele, estava entrando em proteção. Aí ele, rapaz, ele ficou doido. Ele disse, rapaz, eu comprei a fonte agora e será se é a fonte que deu pau, não sei o que. Ele ficou preocupado, né? Até ele entrou em contato comigo, que até disse que eu gosto muito da fonte JFA. Aí ele entrou em contato comigo e disse, rapaz, caramba. Aí eu passei o número da JFA para ele, né? Aí o pessoal, graças a Deus que atenderam ele, né? Também o pessoal da JFA nessa parte aí, eu acho top que ela atende os clientes, né? Você no site da JFA, no Instagram, eles vão responder, né? Tem que falar a verdade. Nessa questão de atendimento são top. Então o pessoal da JFA entrou em contato com ele, perguntou qual é a história, né? Que o modo dele, na hora que ele botou a fonte, estava entrando em proteção. Aí perguntaram se os cabos estavam certos, tava tudo certo. Aí pediram para ele, pode ser, né, que baixou a fonte ali, tem a questão de regular, né, na Store, tem como você regular para 12.6, ele botou e nada acontecia, né, nada aconteceu. Então ele ficou, mas não desistiu do som, ficou tentando ali, o pessoal só perguntaram para ele, né, se ele tinha a ligação tava tudo certo, ele fez uma revisão e tudo, como eu disse, pediram para botar 12.6 só para testar mesmo, né, e sabe o que era, gente? E até fiz vídeos aqui no canal sobre isso, né, tem muita gente que, como se diz, dependendo do interior, dependendo de quanto tempo você tiver o modo, que esse modo do nosso amigo aí Gil, né? O nome dele é Gil, que mora lá na Yuma. O modo dele é antigo, mas pode ser como novo, que já aconteceu comigo isso. E é uma coisa tão simples, cara. O que era? O que era que tinha acontecido que o modo estava entrando em proteção? Era o cooler, gente. Era o ventiladorzinho do modo, entendeu? Já aconteceu isso comigo, que o meu modo era novo, né? Acho que só tinha 2 anos. Acontece quando você vai no interior, com o tempo mesmo vai entrando poeira. E esse cooler meu, às vezes ficava... Quando eu ligava, dava tipo como ele tá seco, né? Às vezes tem aquele ventilador seu que tá seco demais e fica fazendo zoada estranha, você percebe que não tá legal. Então eu nem ligava para isso, deixava lá tocando. E meu modo era um MD3000 da Taramps, né? Que até é novo esse modo que foi lançado. Eu sei que o cooler tava seco e eu nem ligava. E aconteceu 2 vezes, né? Uma acabou até a festa, né? Eu tava no interior, parou mesmo o modo, entrou em proteção e nada, eu digo, agora lascou. Então eu deixei uma semana, quando eu liguei tava o modo funcionando. Eu jurava que tinha queimado o modo. Aí eu conversando com um inscrito, por isso que é sempre bom, eu sempre converso com muitos inscritos aí. Claro que eu não consigo atender todos, viu, gente? Mas as pessoas que eu consigo falar, né, que dá tempo, né, porque eu faço vídeos aqui. Hoje mesmo eu tô fazendo 3 vídeos aqui pro canal. Mas resumindo, eu conversando com eles, rapaz, pode ser, eu aconteceu isso comigo, era o cooler seco, né? E eu fiz também uma limpeza no modo. Aí eu tirei meu modo do som, dei uma limpeza, né, com um pincel de pintar mesmo, daqueles pincel de pintar, né, que aquele lá você consegue limpar quase tudo, né, com um pincel, né. Compra um pincel um pouquinho grosso, que vai ajudar muito você na sua vida. Então dei uma limpeza nele, aí botei um pouquinho de óleo, né, tem que você tirar a borrachinha do cooler, né, do ventiladorzinho. Eu botei uma gotinha ali de óleo, cara, quando eu liguei o bicho nunca mais, eu até vendi esse modo, né, nunca mais parou. Então era o cooler que estava seco. E no som do nosso amigo Gil aconteceu a mesma coisa. Como o modo dele era muito antigo, nunca tinha limpado. Acredita, gente, que o cooler era parado mesmo. Aí o modo esquentava, né? Como as fontes de JFA manda muita potência, o modo esquentava e parava tudo. Então o que é que ele fez? Ele, acho que ele arranjou outro coolerzinho, botou, né? Porque o modo era muito antigo. Acho que ele deu certo lá. Eu sei que botou o cooler, disse que nunca mais parou. Disse que o primeiro teste passou todo dia ligado o som e não parou o som. Então, o que é que eu digo para vocês? Se tiver entrando em proteção, dê uma limpeza no seu modo, abra ali ele, dê uma limpeza, veja se o cooler está funcionando, né? Porque apesar, o modo de hoje tem uma proteção. Se ele o cooler tá um pouquinho querendo parar, né, com sujeira, ele para, né, como aconteceu comigo, que o modo parava mesmo, né, aí você tem que fazer a limpeza. Esse modo antigo, aí não tem essa questão de proteção sobre cooler, né, às vezes se para você nem sabe,
o modo esquenta muito, né? Tem muita gente, por extremo, muita gente que pega o modo antigo e o lasca de cooler, né, em cima dele ali. Apesar que eu gosto de botar do lado, né? Que do lado já entra ali refrigeração nele. Mas tem muita gente também que fala se botar em cima a carcaça, né? A dissipação de calor vai para a carcaça. Eu já boto é do lado, né? Eu tinha um modo de 400 ms. Sem modo de 400 ms não tem ventiladorzinho, ele se esquenta muito. Eu sei que eu botava um cooler ali nele, cara, nem começava a esquentar, nem começava. E vocês sabem que modo de 400 ms esquenta bastante, mas nem começava a esquentar. Então, uma coisa que eu digo aí para vocês, se o modo tiver entrando em proteção, pode ser alimentação, né? Pode ser falta de alimentação, às vezes você aumenta o som. Vou dar outras dicas aqui para você. Pode ser falta de alimentação, e você aumenta o som, desliga, né? Já aconteceu comigo, uma fonte minha estava estragada, né? Eu também não conhecia o que era som, não chegava a 14.4, só ficava em 12 pontos. Quando eu aumentava o som parava de tocar. E eu não sabia disso, né? No mínimo aí você tem que deixar pelo menos 12.6, né, para ficar seguro ali, ou com a fonte ligada. Então essa fonte minha tava com algum defeito, né? Porque era muito antiga, não sei que tava com algum defeito e eu não sabia isso. Aí já era, ficava em 12.6, se eu não me engano. Quando aumentava o som, baixava. Então, uma das coisas que pode acontecer, se seu modo está entrando em proteção, pode ser que não sua fonte esteja com algum defeito, como já aconteceu comigo, ou falta de alimentação, certo? Outra coisa, faça uma revisão sobre fios, né? Sobre alguma coisa. Às vezes aconteceu comigo, né? Que eu fui ligar o som, botei um fio errado ali, o modo não entrar em proteção na hora que eu ligava o som. Então eu pude perceber que o remote tinha botado no negativo. Não sei como não queimou esse modo, cara. Não sei como queimou. Graças a Deus nunca aconteceu nada de queimar, né? Graças a Deus até hoje. Não vou nem elogiar, porque senão... Mas nunca aconteceu isso. Então, quando você for ligar seu som, faça uma revisão. Faça, né? Liga positivo e negativo, remote, faça tudo. Dê uma revisão, olhe direitinho o que é que tá acontecendo ali, né? Se tá tudo ok. Eu mesmo gosto de botar uma fita preta no negativo, né? Que às vezes você bota um fio positivo e negativo da mesma cor e às vezes você bota uma fita só passando mesmo no fio negativo, dá para você instalar de boa, né? Ver que tá errado ali. Então, preste atenção na ligação e depois, quando você fizer toda a instalação, aí você vê o que é que tá errado no som. Ou, quer dizer, quando você vê que tá tudo ok, você liga a sua fonte e a sua bateria, né? Para não acontecer queima, né? Porque, meu amigo, você comprar um som caro, na hora de instalar, você ligar alguma coisa errada e queimar, meu amigo, aí você vê que é uma hora sofrida na vida do cara, né? Então, muito cuidado com isso. E outra das coisas, né? Eu acho que é a das primeiras coisas que você tem que fazer, se o modo for antigo, né? Você olhar se o ventiladorzinho tá parado ou tá querendo parar, né? É sempre bom, de vez em quando, você botar um pouquinho de óleo. Não é muito não, gente. Porque se você botar óleo demais ali naquela borrachinha, você abre ele, botar a borrachinha, Qualquer dia eu vou fazer um vídeo aqui fazendo isso para mostrar para vocês como é que faz. Mas não bote muito óleo não, porque senão às vezes pode descer o óleo pro amplificador e às vezes pode queimar. Aí queima mesmo, viu? Se acontecer isso, viu, gente? Espero ter ajudado. Obrigado nosso amigo Gil aí, né, que teve paciência comigo, né? Ele me perguntou qual era uma fonte boa, falei, quando ele botou a fonte parou o som, mas era o cooler, né, do ventiladorzinho do amplificador que estava parado mesmo. No caso dele, ele disse que estava parado mesmo e graças a Deus deu certo. Pode ser que aconteça com você. Eu já fiz vídeo relacionado a isso, né? E ajudou muita gente. Então, espero ajudar você. Tamo junto e até o próximo vídeo, papai. Deixa aqui teu comentário e deixa um like.